Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Preparei um vídeo bem legal para vocês, um assunto que traz aí envolvimento dos ministros ligados ao governo. Cada dia é uma bomba, é uma coisa que surge, tudo ligado ao governo. Os ministros aí ligados ao governo Lula estão sendo os piores inimigos do Lula. Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever para ajudar o crescimento do canal. O ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, disse nesta quinta-feira ser contra qualquer proposta de anistia aos condenados pelos atos do 8 de janeiro de 2023. Para o ministro, a concessão da anistia é inconstitucional. Então não dá para se falar em anistia não, tá? Anistia é inconstitucional, é a minha opinião, expressarei sempre que puder. Acho que é uma proposta, falar de anistia nesse momento, eu acho que é uma agressão à população brasileira. Messias defendeu punições que incluam não só penas criminais, mas também o ressarcimento dos danos materiais causados aos prédios dos três poderes. O que nós temos que falar é de punição. Punição dos golpistas, não só criminalmente, como de punição aos danos que eles causaram. Nós já pedimos 100 milhões de reais de bloqueio de bens, tem mais de 20 milhões bloqueados para ressarcir o dano que eles causaram. Além de cumprir pena na cadeia, tem que pagar cada obra que eles quebraram, cada cadeira que eles quebraram no Supremo, cada luz que eles quebraram no Congresso Nacional. Bom, Carlo Cauti, para surpresa de 0 pessoas, Jorge Messias, aí, o comandante da Advocacia Geral da União, disse ser contra, então, o projeto de lei da anistia. Lembrando que ele concedeu essa entrevista hoje, nessa quinta-feira, ao programa Bom Dia, Ministro, que é veiculado pela IBC. Quem concede anistia não é o senhor Messias, ou Messias, dependendo se você for Dilma Rousseff ou não, chamando, que é o garoto de recados da Dilma e do Lula, que tinha que dar para o Lula na época do impeachment, ou a posse, né, para não ser preso pela Lava Jato. Não é ele que decide, quem decide é o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional que vai decidir através de uma votação, cuja maioria dos deputados e senadores deverão se juntar, se é possível ou não anistiar pessoas ou não. O anistia, estou lendo aqui, a anistia é um benefício concedido pelo Congresso Nacional por meio de lei federal, que apaga a pena e todas as suas consequências. Fim da história. Não tem papo de... Quer dizer, se ele está falando isso para tentar provocar o Supremo, dizendo, olha aqui, talvez essa lei aqui considera não constitucional, isso é uma interferência indevida na normal dialética entre poderes. Se o Congresso tem suas prerrogativas para decidir se uma pessoa ou um grupo de pessoas podem ser ou não anistiadas, é prerrogativa do Congresso. O senhor Messias, por acaso, foi eleito em algum cargo? Ele, se candidato, seria eleito ou teria o mesmo destino de Dilma Rousseff lá em Minas Gerais, chegando em 3ª, 4ª posição na eleição? É assim que fica. Vamos ver se ele tem tanta vontade de expressar a sua opinião sobre algo decidido pelo Poder Legislativo, se candidate. Se candidate, seja eleito e vá no palanque, lá no Congresso e diga, eu sou contra a anistia. Se a maioria aprovar, sinto muito, é assim que funciona a democracia. Não que se o Congresso votar algo que não te agrada, aí vai o Supremo e passa uma canetada e atropela o Legislativo. Porque assim funcionam regimes autoritários que a turma do Messias e companhia gosta muito, admira e não considera como ditaduras. Ele se gaba de dizer como comandante ali da AGU, ministro da AGU, que já pediu o ressarcimento de 100 milhões de reais em bloqueio de bens dos envolvidos pelo 8 de janeiro. Porque ele fala em punição, em cadeia para as pessoas que estavam lá no tumulto do dia 8 de janeiro, talvez sequer as que cometeram o crime de depredação que ele cita, mas a pergunta que fica é, para usar a frase dele, tem que pagar cada obra que eles quebraram. Troca a obra de arte por obra pública. Então, as empresas que quebraram o Brasil, que não concluíram obras e que roubaram e foram flagradas na Lava Jato, então deveriam pagar. E os políticos envolvidos nessas pilhagens também deveriam pagar. Mas ele, ministro da AGU, atua para apagar os acordos de leniência, perdoar multas, rever juros, ajudar as empresas, ajudar os corruptos, né? A corrupção mata. Olha, eu nunca tinha ouvido ou lido mais que uma frase
dita pelo Messias. Eu constato agora que o sujeito ele chefia a AGU, né? E, portanto, ele defende criminosos. Só, mentiroso. Ele busca álibis que se baseiam não em fatos, mas em falsidades. Pois bem, esse cara é uma besta quadrada que ficou conhecido como estafeta da Dilma Rousseff. Só isso. Prestou aquele serviço, ele não conseguiu concluir, né? Não conseguiu entregar o papel que a Dilma mandava. Ele entregou, né? É o tchau, querida. Use se for necessário. Isso, use se for necessário. Pois bem, ele é candidato permanente ao Supremo Tribunal Federal. É um ignorante em matéria jurídica, porque ele acha que a anistia é inconstitucional. A anistia é uma lei votada, um decreto aprovado pelo Congresso. Foi assim em 1979, quando os criminosos que hoje chefiam o chefe da Advocacia Geral da União puderam voltar ao Brasil, foram anistiados, né? Tinham praticado assaltos a bancos, mataram, sequestraram. Falar, né? Ele diz quebrar a luz, os que quebraram a luz. Como é que você quebra uma luz? Ele quis dizer lâmpada, provavelmente. Agora, não sabe falar, não é que ele não tem notório saber jurídico, ele não tem nenhum saber jurídico. Ilibada reputação, quem trabalhou com a Dilma e trabalha com o Lula não pode ter reputação ilibada. Tá? É um erro de origem. Já não pode ter. Então, quem é o Messias para decidir o que o Congresso vai fazer, o que o Congresso vai decidir? Quer dizer, ele diz que fica indignado. Indignados ficamos nós com a presença de uma figura dessa qualidade num cargo que deveria ser importante. O governo quer anunciar na próxima semana as medidas para redução de despesas em 2025. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que chegou a um acordo com a Casa Civil para que a dinâmica de crescimento das despesas obrigatórias, aquelas que o governo não pode deixar de executar por determinação constitucional ou legal, caiba dentro do chamado arcabouço fiscal. Ainda de acordo com o ministro, será necessária a aprovação de uma emenda constitucional para efetivar as medidas em análise. Invariavelmente vai a proposta de uma emenda constitucional. Então, como tem a emenda, alguma coisa que vai ser votada esse ano ainda a respeito de finanças, né? Provavelmente deve entrar se conformar dessa maneira, deve entrar numa emenda constitucional. O nosso papel é fazer a melhor redação possível, a melhor proposta possível, nesta direção que a Fazenda defende. Fazer as despesas caberem na fórmula que foi aprovada por a totalidade do Congresso ano passado. O Congresso avalizou uma fórmula. Então nós temos que encontrar um caminho de fazer com que essa fórmula tenha sustentabilidade no tempo. A confirmação sobre a PEC do corte de gastos no governo gerou críticas por parte de parlamentares, intelectuais, economistas e ativistas de esquerda. No manifesto publicado pela revista Movimento, nomes como o do escritor Vladimir Safatli, da historiadora Virgínia Fontes, do sociólogo Rui Braga e dos ex-ministros de governos anteriores de Lula, José Gomes Temporão e Roberto Amaral, condenam a proposta. Abre aspas. Embora os detalhes finais ainda não tenham sido divulgados, já está evidente que essas medidas fazem parte de uma estratégia de austeridade que aprofunda o novo arcabouço fiscal e ataca diretamente conquistas sociais históricas. Fecha aspas. O texto, que até o momento tem 570 assinaturas, defende ainda a alteração ou a revogação do novo arcabouço fiscal. Aspas novamente.
para que os direitos sociais não apenas sejam preservados, mas também expandidos, garantindo a inclusão e a proteção da população. Bom, Cauti, essa questão da PEC de corte de gastos está rolando já há algumas semanas. Nós trouxemos aqui, anteontem, até a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, totalmente confuso, perdido, disse que ainda não tinha data para definição dessas medidas, enquanto isso o dólar subindo, bolsa caindo. E ontem o Fernando Haddad chegou a reagir bem mal às perguntas de jornalistas sobre essa proposta de corte de gastos. E aí, referindo-se aos questionamentos da imprensa, o ministro disse o seguinte, abre aspas, está uma forçação. Não é assim que funciona, fecha aspas. Ele estava no evento, a imprensa questionou quando vai sair esse pacote de corte de gastos. Afinal de contas, o governo se comprometeu a equilibrar as contas públicas em 2024, ou seja, gastos iguais às receitas. Só que o que a gente observa é só sanha de arrecadar e nada de cortar despesas. E toda semana nós vamos anunciar um pacote e esse dia não chega nunca. Enquanto isso, o dólar namora aos R$6. Né? É isso que está acontecendo e a bolsa não para de cair. Primeiramente, isso é mais um episódio do surrealismo brasileiro que estamos vivendo. O Fernando Haddad esqueceu que o ministro ele tem a obrigação de responder às perguntas dos jornalistas. Quando ele for questionado, não pode tratar os jornalistas como se fosse um incômodo que pode ser simplesmente ignorado ou maltratado, como ele fez, forçação boba. Imagina se o ministro do Bolsonaro, se o Paulo Guedes tivesse falado forçação boba, ele teria sido fuzilado pela imprensa como um golpista, fascista, antidemocrático. O Haddad está tudo bem, tá? Tudo sob controle, normal administração. Só, ponto número 2, intelectuais que assinam manifesto contra as contas públicas em ordem. Primeiramente, a palavra intelectuais já é um superlativo nesse caso. Estava dando uma olhada aqui em quem assinou esse documento, ator e professor Guilherme Terreira, criador da drag queen Rita Von Hunt. E esse cara, ou também temos o influenciador Thiago Torres, mais conhecido como Chavoso da USP. Essas pessoas têm a pachorra de querer dizer para a sociedade brasileira como as contas públicas devem ser gerenciadas e ainda dizem que cortar despesa é um crime contra a economia popular. É um absurdo de um tamanho que não sei se rir ou chorar quando leio o número de assinaturas que temos aqui, o tipo de assinaturas que temos aqui. Agora, o problema é um só, o governo está gastando sem parar, não para de gastar e a única forma é cortar na carne viva, coisa que o Lula não quer e não precisa de nenhuma PEC, Paulo, só para terminar. O ministro Haddad está insistindo que tem que ter uma PEC, o Congresso tem que votar. Não precisa. É só simplesmente, com um decreto, parar de atualizar o salário mínimo acima da inflação. Por exemplo, fazer um pente fino nos benefícios sociais concedidos pelo INSS. O Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, abordou o tema do controle da inflação e a diminuição das taxas de juros. E aí, durante a explicação sobre o conceito de oferta e procura, o ministro fez uma sugestão um tanto inusitada. Deveria ser estudado melhor como reduzir os juros controlando a inflação. Eu já falei aqui, quando você tem determinado segmento com preços acelerando, como que você desacelera esse processo? É aumentando a oferta. Porque a regra da oferta e procura também regula preço. Então isso eu acho que é um processo para a sociedade, inclusive, refletir, né? E muitas vezes as próprias imprensas, às vezes falam, olha, tal coisa está cara, substitui por outra. Né? A alface está cara, substitui por chicória. Vou citar um exemplo, né? Mas a dinâmica, ninguém discute a necessidade do controle da inflação, isso não está fora de qualquer debate. Gente que tem intolerância com a inflação. Não é tolerância com a inflação. Nós temos que ter intolerância contra os juros, porque isso dá um efeito deletério para o investimento, para o orçamento público, enfim, para a conta das famílias, crédito. Então esse é o nosso desafio. Acabamos de assistir a uma aula sobre como desacelerar a inflação com a sugestão aí do ministro. Gosta de chicória, Augusto? Meu Deus, não. Eu não é nem alface, nem chicória.
Esse cara, ele está explicando como é que você faz para reduzir a inflação. Ele tá regulamentando a lei da oferta e da procura, né? Assim, dando um retoque, transformando, criando uma versão brasileira da lei da oferta e da procura. Agora, um jeito que fala essas coisas, como é que pode acertar qualquer outra? Em qualquer outro. Como é que ele pode? Ele não consegue ser aprovado no exame do Enem. Ele não sabe nada, esse cara. Agora está lá lidando com o Ministério do Trabalho, ele não sabe falar. Foi 2 vezes, né? Prefeito de São Bernardo, 2 vezes. Indicado pelo Lula. Agora, é ministro também, não é pela primeira vez, ministro. Esse cara não faz um curso de português, tá, para assassinar sem requintes de perversidade o idioma. Não é possível. É você ser ministro, devia haver algum exame para saber se o cara sabe assinar o nome, pelo menos. Eu me recuso a comentar isso agora, até porque eu não entendi, né? O Caute deve conhecer. Para mim, eu quero legendas feitas pelo Caute para entender o que esse cara consegue traduzir aí a aula sobre a redução de inflação, Caute. O fato de ser estrangeiro não me exime de não ter entendido também o que o ministro falou. Você fala português perfeitamente. Ele não está conectando os neurônios de forma correta. Ele tem problemas, evidentemente, de sinopse, que não funciona. Uma frase, vai montar um plano. Não, e vai montar agora. O PT é o único partido do mundo na qual a curva de oferta e demanda, elas simplesmente vão de uma do outra, assim, se separam ao invés de se cruzar. Esse é o PT, né? Aumentar a oferta. Aumentar a oferta. Mas, inclusive, a coisa mais grave é que a gente viu isso acontecer em vários lugares do mundo. Ou seja, quando juros foram baixados na marretada, na canetada, no porrete, aquilo que vocês quiserem. Não, é até mais simples do que parece, né? Se subiu muito o preço do alface, você troca por chicória. Se você sonhou com picanha, chuva de picanha, contentes com pé de galinha. O pior de tudo é uma ala da imprensa, né? Parece às vezes que eu sou implicante, mas é porque isso é o que mais chama a minha atenção. De novo, dessa turma aí não dá para esperar nada diferente, né? De onde menos se espera é que não vem nada mesmo. Isso é um bando de cabeça de bagre que resolveram recolocar na cena do crime, como diria Alckmin. Agora, jornalistas que, assim que escutam um negócio desses, começam a produzir estudos de especialistas, que a chicória faz bem para a saúde, veja como a carne em excesso pode ser perigoso, veja como a carne de segunda bem feita e temperada pode ser melhor do que picanha. Quando começa o esforço de passar pano para esse bando de cabeça de bagre e estelionatário, né, eleitoral, porque isso é estelionato eleitoral. Chuva de picanha, agora, troca o alface pela chicória? É nesse estágio que estamos? Onde é que vamos parar daqui a um ano, quando a coisa piorar? E, acreditem, vai piorar. Né? Não tem como melhorar com esse pessoal, com esse mapa de voo, nada ali pode sair certo. Marlene Inês da Rosa e a ouvidora nacional de serviços penais, Paula Cristina Godoy, enviaram um ofício ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, no qual afirmam existir tentativas de silenciamento e desmantelamento da Senapen, que é a Secretaria Nacional de Políticas Penais, e citam a existência de investigações sobre assédio moral. A pasta de Lewandowski é mais uma do governo Lula a ser investigada por assédio. A exemplo dos Ministérios de Direitos Humanos, que aí não é assédio, né? Pode ser até estupro, porque eles tinham a mesma posição hierárquica, o Silvinho Almeida e a Aniele, e o Ministério das Mulheres da desaparecida Gonçalves. Em nota, o Ministério da Justiça disse que as supostas denúncias estão sendo apuradas em um procedimento que corre, adivinhem, sob sigilo. As queixas envolvem perseguições, demissões injustificadas, ameaças de demissão, falta de isonomia no tratamento e pedidos relacionados a questões pessoais de diretores. Imagina só.
Olha que maravilha, hein? Ministério da Justiça, doutora Érica Gorga. O que chama a atenção é a dissonância entre discurso e realidade. É um governo que ataca todos os seus opositores, todos os seus críticos com base em assédio. Qualquer coisa, qualquer crítica que seja colocada contra o governo, a pessoa é um assediador, é um machista, é um fascista, comete assédio moral, injustificado. Mas, na realidade, o que nós observamos é que multiplicam-se as denúncias de assédio moral e assédio físico, o próprio assédio sexual, como o Pavinato explicou, dentro do próprio governo. Quer dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O cume aqui da contradição. México, cume, hoje vocês estão impossíveis. E você sabe que essa questão da assédio moral, ela tem muito na justiça trabalhista e tal, que hoje aumentou bastante, né? Porque uma cobrança mais ríspida pode ser enquadrada como assédio moral. Então, millennials. Então, não que não exista assédio moral, existe, mas tem que ser sempre uma questão de prova bastante robusta ali, testemunhas e tal, gravações, porque muitas vezes confunde uma dura maior, né, um pedido mais rígido com um assédio moral. Agora, como a doutora colocou... A maior é no caso do Silvio Almeida. Então, aí do Silvio Almeida você vê todos os militantes saíram para falar que a culpa era de uma estrutura machista e não sei o quê. Nunca a culpa é do indivíduo, né, nessa mentalidade coletivista. Eu lembro até foi aquele ator Lázaro Ramos falando, porque a culpa é do machismo estrutural, essa mentalidade machista. Não, a culpa é do Silvio, ele praticou o crime, né? Segundo nos consta, né, está sendo investigado. Lembrando que ele e a esposa dele, a Thaís Araújo, eles são recordistas de publicidade, mas segundo ele, eles são as maiores vítimas do Estado brasileiro, desse sistema de racismo estrutural, sendo os maiores players do mercado de publicidade. E a Thaís Araújo nunca foi pobre, vale ressaltar. Como que não casa, né, o discurso? 2 pontos. O primeiro deles, a gente não pode negar que existe, assim, um assédio moral, existe o assédio sexual, e ninguém aqui está negando. Muito pelo contrário, estão reafirmando, existe. O problema é a flexibilização que foi dada para você interpretar o que é o que não é, de uma maneira tal que aquele que vai julgar se houve ou não, ele o julga não pelo aquilo que é o dado concreto, ele o julga pelo seu interesse político, ideológico, parceria, o que quer que seja. Estrutura, né? Primeira coisa. E segundo, quando você olha e você vê o caso do Silvio de Almeida, qual foi a acusação acusação não. Qual foi aquilo que foi ventilado para a sociedade? Que muito provavelmente ele não tinha feito aquilo, mas estava sendo acusado por uma razão simples, porque quem o acusava era uma entidade que tinha interesse em controlar o Disque 100. Aí já começa a jogar no ventilador. Ou seja, não nega que o Silvio de Almeida fez, mas traz um elemento a mais. Que elemento é esse? Existe uma disputa por poder configurado e concretizado em dinheiro. Quem vai ganhar mais controlando tais instituições? Qual é o ponto que me angustia? Não pelo fato que está acontecendo apenas, mas por estar sendo trazido à tona para a sociedade começar a verificar. Ora, quando a Aniele foi importunada sexualmente, isso foi meses e meses antes de vir à tona. E aí aparece sendo que todo mundo ficou do lado dela. Mas por que não denunciou? Essa é uma pergunta que vem à tona. Eu vou te responder. Tá? Porque estupro, importunação sexual são crimes democráticos. Agora, se fosse com bola de gude, seria diferente. E o detalhe que é o momento que traz para mim... Se ele falasse assim, pega no meu e fala que é seu, é democrático. Agora, se ele falasse assim, pega na minha bola de gude, aí é antidemocrático. Não, mas o dado são os critérios novos do direito. A pergunta que vem à tona é por qual razão está sendo colocado que o governo está se desestruturando nos seus grupos, nas suas instituições, ou o que quer que seja. Porque as denúncias foram de 3 ministérios chaves para o governo atual. Isso. O da Justiça, que tem o Lewandowski, amigaço do Lula, o das mulheres, qual é o outro? É o dos direitos humanos. Mulheres e direitos humanos e da igualdade racial. Porque são ministérios simbólicos da demagogia que foi lançada para a sociedade. Inúteis, qual foi? Né? Não, nós queremos restaurar aquilo que foi jogado fora por aquele governo fascista, misógino, machista ou qualquer coisa. Então vamos restaurar esses ministérios e vai uma penca de dinheiro para eles. A pergunta que se faz é, o que está acontecendo neste momento, qual guerra interna que está ocorrendo para fazer a desestruturação do governo? Eu não tiro do meu campo de visão
que o avanço do centro está dizendo, está na hora da gente controlar essa porcaria, porque essa porcaria não está fazendo a máquina funcionar da forma que nos interessa. Mudar a Constituição para chefiar toda a polícia. Segurança pública é uma tarefa dos estados federados brasileiros. Nós somos uma república federativa. Se ele comandar tudo, já comanda os impostos, né? A União é que dá as cartas nos impostos. Aí vai comandar também segurança pública, não é mais república federativa, é república unitária, né? Mas, enfim, parte da mídia diz que ele convocou os governadores. Aí seria o cúmulo, né? Seria o cúmulo. Aí seria a ditadura Vargas, né? Convocando os interventores. Convidou os governadores, tanto que alguns não foram, né? Zema e Jorginho Melo, por exemplo, Minas Gerais e Santa Catarina avisaram que não iriam. Não iam nem discutir esse assunto. O Caiado foi para discutir esse assunto. Foi à reunião e disse que... Chegou a dizer que se for para mudar a Constituição, para deixar que cada estado faça a sua lei penal, aí ele topa. Eu achei interessante a ideia. Estados Unidos, um estado tem pena de morte, o outro não tem, né? Mas Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, foi e disse, olha, eu vim, mas quando se convida para discutir um assunto, se manda antes o assunto detalhado para a gente saber o que vai discutir. O Tarcísio, de São Paulo, até que foi diplomata. Ele disse, olha, é melhor discutir melhor. Nós precisamos dar solução para a segurança pública, mas não é assim, de prato feito, né? Fátima Bezerra gostou. O Casagrande, do Espírito Santo, diz que tem que discutir, mas apoia a ideia, né? O PCC e o Comando Vermelho tiveram a honra de ser citados no discurso de Lula. Chegou a dizer que o crime organizado, a gente diz brincando que aqui no Brasil só o que é organizado é o crime e o carnaval, né? Que o crime organizado vai acabar indicando juízes, promotores, né? Vai entrar nos concursos, vai indicar políticos. Agora, na última eleição, diz ele, o crime organizado elegeu vereadores, né? E quais são as propostas? Olha só, Polícia Federal ia se transformar numa polícia de pronta atuação. Me dá arrepio. Porque jornalista tem que conhecer a história, eu conheço a história das polícias da Cortina de Ferro, da Rússia, né? Da Tchecoslováquia, da Alemanha, de Hitler, polícia bolivariana, polícia republicana, lá Iraque, Irã. Perigoso isso. A Polícia Rodoviária Federal, além de cuidar das ferrovias, também das hidrovias, ia cuidar das ruas, ostensivamente. Das ruas urbanas, né? Não apenas das estradas, também das ruas. Seria uma polícia ostensiva. E, em outras palavras, o comando das PMs passaria ao ministro da Justiça e não ao secretário de Segurança. E a orientação seria do presidente da República e não do governador. Tudo muito estranho para ser aceito pelos governadores, duvido. Os prefeitos já não aceitaram a história do... prefeitos não, governadores já não aceitaram a história do DPVAT, né? Já se manifestaram publicamente. Eu vi hoje uma manifestação do governador do Rio de Janeiro, por exemplo. Então acho que vai ser difícil. É isso aí, pessoal. Conforme passou aí para vocês nos vídeos que eu preparei para vocês, os ministros do governo, cada vez que eles abrem a boca, sai algo que destrói mais o governo. Se contradiz, um se contradiz, o outro é acusado de assédio. Esses são os ministros do governo. É isso que temos. Aguardamos os próximos capítulos do desgoverno que acontece cada dia mais. O desgoverno só cresce. Conforme o site obastidor.com foi repostado aí pelo Kim, Lula sem forças. 2 aliados próximos de Lula disseram ao bastidor estarem preparados com o impacto da saúde do presidente na articulação do governo e na reeleição do petista. Dizem que falta a Lula disposição para fazer política no ritmo de Brasília.
Será se eles já estão pensando numa forma do Lula tirar-lhe o corpinho dele, tirar-lhe de vez o seu corpinho da luta e da política, na verdade, né? Sair de uma forma usando que ele não tem forças, usando a saúde dele. Vamos aguardar aí os próximos capítulos. Mais uma notícia é que a Polícia Nacional da Venezuela, conforme o Space Liberdade postou, ameaça Brasil em publicação com imagem borrada de Lula. O que eles colocaram na publicação? Aspas, nossa pátria é independente, livre e soberana. Não aceitamos chantagens de ninguém. Não somos colônias de ninguém. Estamos destinados a vencer. E aí está a imagem do presidente borrada, né? Essa novela aí, Brasil versus Venezuela, Lula versus Maduro, ainda tem muita coisa, né? Acreditamos que eles têm coisas que eles podem jogar aí no ventilador. Vamos aguardar, né, os próximos capítulos dessa história. E uma última notícia, que o ministro Lewandowski diz que a Constituição tem que ser alterada para que o governo federal tenha mais controles na segurança. Aspas, é hora de alterar a Constituição para reforçar a competência da União na segurança. Para quem acompanhou, alguns governadores até foram à reunião, mas alguns demonstraram que não vão apoiar, serão contra. Então Lula aí tem uma luta aí pela frente, né? Além dos ministros dele que destroem o governo, os governadores não estão tão favoráveis a favor desse projeto em relação ao controle na segurança. É isso aí, pessoal. Agradeço pela companhia. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer e mais pessoas possam ser alcançadas pelos conteúdos relacionados em defesa da direita.